Bom dia para todos vocês. Para uma parte de vocês, bom ano novo. Essa é a minha primeira reunião em 2026. Participei da vigília de ano novo e depois não pude estar ainda no nosso encontro do domingo. Tá todo mundo ouvindo direitinho aí? Para mim aqui parece que está meio abafado, mas para vocês... Tá regulando? Certo, tá. A turma aí está me ouvindo bem? Vocês estão regulando, né? Aí, ó, já está diferente. Esse João é expert. Hoje a turma do STIEP está aqui com a gente, porque precisou ceder o espaço lá para os irmãos que são os detentores do local lá. E Alexandre, quer dar orientações, avisos aqui, ou está todo mundo já orientado? Paz, irmãos, os irmãos que congregam conosco lá no STIEP, na próxima semana a gente vai voltar a reunir no Hotel Quality, ali no STIEP, e assim a gente vai ficar nos 2 próximos domingos. E depois nós ainda vamos definir para onde iremos, mas cremos que Deus vai nos guiar. E a gente está à procura de um espaço definitivo, e se a gente não conseguir, a gente deve ficar reunido ou neste hotel, lá no STIEP, onde a gente já reuniu no início, ou então em algum outro local que a gente vai informar. Mas a gente tem frisado para todos os irmãos que a igreja não está baseada em lugares, em locais, está baseada em relacionamentos. E é isso que é o mais importante, é isso que a gente tem que continuar cultivando na nossa caminhada todos os dias. Amém? Nada como um irmão bem discipulado, bem doutrinado. E essa semana é semana de oração, né, Sérgio? Então, é tu, Sérgio, aqui venha. É isso mesmo, todo mundo já está sabendo. De segunda a sexta, de segunda a quinta, cada grupo escolhe o seu dia de vir, mas pode vir todos os dias orar também. Mas de segunda a quinta, cada grupo escolhe o seu dia de vir, e sexta-feira toda a congregação com a ceia do Senhor também. Deixa eu dar aqui um breve relatório da viagem ao Peru. Eu e Denise saímos no dia 29 de janeiro. E eu já esqueci que dia foi que a gente voltou, mas a gente saiu numa quinta-feira, a outra quinta, e só voltamos no outro sábado, dia 14, sábado à noite. É por isso que hoje é a primeira vez que a gente está aqui reunido com vocês, porque a gente estaria no domingo pela manhã com a turma do espiritual, mas mudaram lá para o Garcia. E aí eu terminei não vendo vocês. A gente teve com os irmãos em Lima, mas um contato bem rápido. Isaías é um dos pastores. Alguns de vocês já ouviram falar de Isaías. E numa reunião com pastores, mas somente participando mesmo lá. E com o Ricardo Dulanto, que muitos de vocês também sabem quem era, a gente esteve com ele. Mas o forte mesmo, isso em Lima, na capital. O forte mesmo lá em Huancaio, estou dando o relatório para vocês saberem do que está acontecendo e orarem, tá? Lá em Huancaio, a gente esteve lá com o grupo que a gente assiste, com quem Idevani e Lorena estavam todo esse tempo que passaram lá. A gente esteve com esses irmãos. Obrigado, Daniel. Mas se quiser virar para lá, Daniel, vira aqui. Vocês estão pedindo para tirar. Tá bom. Que maravilha. O negócio está bom aqui, está vendo sobrando. Então, o grupo lá que a gente cuida, mas tem outros 2 grupos que pediram ajuda da gente. Foram irmãos que Devanil conheceu e se aproximaram de Devanil, se aproximaram da gente. Então, anotem aí seus nomes, alguns de vocês já têm. Além do grupo que está lá, que quem está mais à frente é Davi e Miriam. Tem outro grupo que está com Josué e Susan. Josué, então quem anota aí no papel
celular ou na cabeça para orar por Josué e Susan. Esse grupo, na verdade, é mais ele que pede ajuda da gente, mas a gente termina influenciando também a todo o restante. E outro grupo, o nome dele é esse mesmo, Ronald. Se quiser, você vai orar, fale Ronald, Senhor Ronald, porque aí, entendeu, fica mais fácil de falar. Ronald é um pastor, e a esposa dele é Margarete, Mag, tem um grupo, e está pedindo ajuda da gente, quer se aliançar com a gente mesmo. Ele disse, quero estar ligado a vocês, assim oficialmente. Desde o início a gente fala que a gente, junto com o Jamê, não é uma denominação de ficar assinando papel para compromisso assim, dessas coisas, é amizade. Então ele tem entendido, é o que ele quer, a gente ter esse relacionamento de amizade. Então o que aconteceu? No primeiro final de semana tivemos reuniões com a nossa turma lá, com esse grupo que Devanil estava, depois com um grupo de Ronald, também no lugar a 40 minutos, San Jerônimo, a 40 minutos lá de Huancaio. Encontro com casais, encontro eu com os homens, Denise com as mulheres, essa coisa toda, e também aconselhamento com os irmãos. Final de semana seguinte, um retiro que todo ano Ronald promove com a congregação dele. E ele me chamou para falar com eles do que é um discípulo de Jesus e sobre discipulado. Então estava lá o povo dele, com um grupo da nossa turma e com um grupo de Josué. Então havia um retiro de umas 100 e poucas pessoas. Eles falaram inicialmente que tinha 150 inscritos, mas no final das contas não tinha 150 lá não. Mas lá um retiro com 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, é um retiro grande. Então orem por esses irmãos e planejem ir ao Huancaio. Tá? Orem, economizem e vão ao Huancaio, seja por conta própria sozinho, seja junto com uma das idas nossas lá. Nosso projeto é trazer esse ano Rolando. Rolando também estava lá, que Rolando é histórico, né? Rolando é a nossa ligação histórica, que é de Liricai. Eu não fui a Liricai, nós não fomos, mas ele veio para o retiro. Nossa ideia é esse ano trazê-los aqui. Rolando, se der trazer Jane, a esposa. Davi, se der trazer Miriam. Ronald, se for possível, obrigado Daniel, trazer Mag. E Josué, se for possível, trazer Susan. Mas pelo menos os homens virem aqui conhecer a gente no período do encontro que a gente teve o ano passado, encontro de pastores e líderes, que eu não me lembro quando é. Vai ser setembro, outubro? Então oremos por isso aí, tá bom? É bom falar isso também, que eu gosto sempre de dar relatório também daquilo que a gente investe com os dízimos, com as ofertas. Então uma viagem dessa e trazer os irmãos de lá também não é barato. Tanto é que a gente ficou 18 dias viajando ao todo, porque não vai gastar um dinheiro desse para passar 3 dias. Não vale a pena. Então tem que ficar mais tempo para valer a pena o custo. Então os nossos dízimos, nossas ofertas, além das outras coisas, sustento dos obreiros, missionários fora daqui, etc, etc, também servem para esses deslocamentos e para trazer também os irmãos. Tem alguma pergunta sobre os peruanos? Deixa eu dar um testemunho de Davi aqui. Davi e Miriam se converteram e praticamente no início da fé deles foram discipulados. Eu vou dar esse testemunho aqui porque serve para animar a gente na fé e também na compreensão do Evangelho. Eles praticamente foram discipulados por Ritinha, ainda solteiros. E como aqui, a turma, no aspecto de pureza sexual, está um desastre, inclusive nas igrejas. É uma pena, mas é. E todo mundo, ao invés de casar, vai viver junto. E eles estavam na igreja e estavam noivos,
chegaram já se relacionando e depois noivaram. E os pais começaram a criticar eles porque eles só iam viver juntos depois de casado. Os pais, as famílias. Vocês são muito besta. Que negócio é esse? Eles, não, a gente tem entendido que no reino de Deus tem pureza, tem santidade, e a vida conjugal é para o casamento. E isso foi um testemunho bonito para a família, inclusive para os crentes das famílias lá, que tem uma cabeça, os que têm a cabeça meio virada. E realmente se casaram, naquela época, 6 anos, 5 anos, eu e Denise fomos os padrinhos deles, e se casaram. E aconteceu, o que acontece é o seguinte: Davi é engenheiro, lá tem muito engenheiro de minas, porque tem muita mina, de cobre, de ouro, de prata, de níquel, de tudo quanto é coisa. Então os engenheiros se formam e vão trabalhar nas minas. Só que esse trabalho nas minas é de turno de dias, 15/7, 15 dias trabalhando, 7 dias folgando, ou mais, 20 dias trabalhando, 10 dias folgando. Isso cria uma situação. Desses 7 dias, ele era 15/7, dos 7 dias ele perdia um dia para voltar para casa e outro dia para voltar para o trabalho. Então ficava 5 dias. Para quê? Para chegar, para descansar, para estar com a família, estar com a esposa, com o filho. E ele sempre teve um coração na obra para ajudar com os irmãos também. Então, muito complicado. Além disso, isso atrapalha o casamento. Ele começou a ver o filhinho crescer sem a presença dele. Algumas situações também de desonestidade no trabalho, que ele começou a querer trabalhar direito e o chefe começou a encrencar com ele, porque o chefe queria manter a desonestidade. Ele trabalhava com a parte de purificação da água. A gente vê essas notícias daquelas represas em Minas Gerais, resultado das minas que tem em Minas Gerais, né? Que há uns anos estouraram 2 lá com aquela água suja. Pois é, o trabalho dele é limpar aquela água, não dele, assim, é trabalhar com processos de limpar a água para devolver a água para o meio ambiente e não destruir rios e tudo. E ele apresentando propostas, projetos, e a empresa rejeitando, porque a empresa só quer saber de lucro mesmo, né? Ganhar dinheiro, ganhar, e enganando. E ele disse, não, eu tenho que sair daqui, eu não vou ficar mais, porque eu preciso de tempo para minha esposa, para o meu filho, para a igreja, e eu também preciso cuidar da minha vida. E pediu demissão. Simplesmente pediu demissão. E ele disse, eu vou passar uns 3 meses, porque sempre que acabava um projeto, ele era demitido e logo conseguia, porque surgiam outros projetos. Aí ele disse, depois de uns 3 meses, que aí eu estou mais em casa, eu vou conseguir alguma coisa, eu volto ao trabalho, mas eu vou pedir a Deus que me dê um trabalho que eu não fique tanto tempo fora, porque eu quero cuidar da minha vida, cuidar da minha esposa, do meu filho e da igreja. Só que 3 meses depois, nada de trabalho, 6 meses nada, 1 ano, 2 anos. E ele orando, e a gente orava lá, e Demanil teve algumas reuniões dessas, que a gente pedia, Deus faz um milagre, porque é um milagre. Conseguir um emprego na área dele, que não seja de turno, para ficar 15 dias, 20 dias fora. E ele dizendo, mas eu quero ter minha vida em santidade, eu quero cuidar da minha família, e eu quero cuidar da igreja. Mas um milagre, precisava de um milagre. 2 anos já. Quando eu chego lá, ele chega e diz para mim, consegui emprego numa mina e eu trabalho em casa, pela internet. Milagre. Ele disse, olha, eu não sei até quando vai isso, mas agora o milagre já está aí. Estava trabalhando em casa, tanto é que na saída com a gente lá para alguns compromissos, ele disse, eu tenho que voltar, que tenho que terminar meu serviço lá em casa. Esse mês também passou 5 dias em Lima, numa mina de ouro,
mas aí pôde levar a esposa e o filho. Oremos por Davi, para que esse milagre continue. Orem mesmo, por favor, porque ele é um pastor, viu? Devani e Lorena conhecem. É um coração pastoral. Renunciou ao trabalho. Ficou sem dinheiro. Porque entendeu que ele precisava cuidar da família e cuidar da igreja. Orem por Davi, por favor. Vamos orar? Pai, te agradecemos por pessoas como Davi e Miriam. Te agradecemos por tanta gente na igreja que tem te amado, que tem entendido o teu chamado para se dedicar à obra, à família, não somente lá no Peru, mas aqui também. O Senhor tem formado um povo zeloso de boas obras, que não colocou o seu coração nas coisas deste mundo, mas colocou o coração no teu reino. E obrigado porque o Senhor tem sustentado a cada um, e o Senhor não abandona, ao contrário, o Senhor supre. Obrigado pelo suprimento sobre cada um de nós aqui. E eu aproveito, antes de continuar orando por Davi e pelos irmãos no Peru, aproveito para orar por nós aqui, por cada um de nós, que não haja entre nós ninguém ansioso, mas o Senhor é aquele que provê todas as nossas necessidades. Pai, cada um vai continuar buscando o teu reino em primeiro lugar, e o Senhor vai acrescentar todas as coisas necessárias. Nada vai faltar, ao contrário, vai sobrar, para que cada um possa abençoar outro. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. Oramos por Davi, pelo grupo que está com ele, oramos por Davi e Miriam, para que esse milagre continue, e ele tenha tempo para a família e para a igreja. Faz aquele grupo crescer, em número e em conhecimento de Cristo Jesus. Oramos por Josué, Susan, sua família e aquela congregação. Apresentamos ao Senhor Ronald, Margarete, sua família e aquela outra congregação, aquelas congregações que ele cuida. Em nome de Jesus, a tua presença esteja com eles e sejam edificados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Alguém está com uma palavra, uma profecia, gostaria de abençoar a igreja? Não tendo, então eu tenho a palavra de hoje. Quero começar com vocês em Mateus 25, versículos, vamos ler até o 13, a partir do primeiro versículo, por favor. É uma parábola que o Senhor Jesus fala do reino dos céus no aspecto do retorno dele, da volta dele. E quero chamar a atenção, não quero explicar a parábola toda, mas de somente um versículo, mas vamos ler toda. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, tolas, clamando: o Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa é uma das parábolas que Jesus conta para falar da volta dele. E um assunto da volta de Jesus que as pessoas estão sempre perguntando é quando Jesus volta. Mas o ensino de Cristo não fala tanto quando ele voltará, mas fala sobre como ele vai nos encontrar. Não fique muito preocupado se Jesus volta hoje de noite, amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, ainda daqui a 300. Primeiro, porque pode ser que ele volte só para você hoje. Pode ser que ele volte para mim, somente hoje. Daqui a pouco eu estou aqui, puf, apago, bato as botas, morro. É sinal que Jesus voltou para mim. Maravilha. Então não fique muito preocupado com quando. Jesus pode voltar para mim hoje, pode voltar para todo mundo nas nuvens daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200, 300 anos. Não fique muito preocupado com isso não, enchendo a cabeça. E se aparecer pregador dizendo, marcando data, tu já fecha o vídeo do YouTube. Todo mundo fica assistindo coisa no YouTube. Vai Jesus voltar, mais ou menos tal data. Puf, apaga, vai para outro. Vai para outro não, deixa o YouTube e vai fazer outra coisa. As parábolas de Jesus e o ensino dele sobre a volta dele estão sempre falando sobre como ele vai nos encontrar. Aí sim. E essa parábola aqui tem muita coisa nela que eu não vou entrar nisso, mas basicamente tem a ver com a pessoa estar cheia do Espírito Santo, porque fala do azeite, né? Não tinha luz elétrica, o pessoal usava lâmpada de azeite, né? O combustível era o azeite. Então, aquelas chamadas tolas, nécias, não levaram azeite adicional. O noivo demorou de chegar e as 10 dormiram. Eram moças que estavam ali para participar do casamento. As 10 dormiram e à meia-noite, como vimos, o noivo chegou, vai começar o casamento, tem que entrar. E aí levantaram as 10, se ajeitando, e pega a lâmpada. 5 tinha azeite adicional, colocaram na lâmpada, nas suas lâmpadas, e seguiram. As outras não tinham. Daí um pouco para a gente, não dá, porque a gente der para, não é maldade não, se a gente der para vocês, não vai ter nem para a gente, nem para vocês. Então vão comprar. Foram comprar, quando voltaram, era tarde. Isso fala do Espírito Santo. Azeite na Bíblia é Espírito Santo. Esse é um tema dessa parábola que merece a gente falar depois. Aqui também fala de estar atento, vigiar, sempre pronto para a volta de Jesus, sempre vigiando. Mas eu quero falar com vocês do versículo 12. Quando elas foram lá comprar o azeite, o óleo, botaram na lâmpada e chegaram correndo, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Conheço vocês? Não. Imagine uma pessoa chegar lá na minha casa e dizer para mim: eu vim aqui porque você tem aí tal coisa, vamos dizer um aparelho lá qualquer, tem uma coisa lá valiosa, tem um celular. Eu tenho um celular lá em casa
que eu quero dar para alguém. E aí chega um desconhecido e toca lá: oi, tudo bem, como é que tá? Olha, Maurício me mandou aqui dizendo que você tem um celular aí, e ele disse que você pode me dar, para eu levar para ele. Eu não conheço a pessoa. Aí o que é que eu vou dizer? Ah, tá bom, espera aí um pouquinho só, viu? Licença aqui, fecho a porta. O que é que eu faço? Ó, Maurício. Aí eu pergunto o nome da pessoa. Ó, tá uma pessoa aqui, assim, 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 o nome é tal, e disse que você mandou pegar o celular. Aí Maurício vai dizer assim: ó, eu não mandei não, eu não conheço essa pessoa. Ah, tá bom. Aí eu vou lá: ô amigo, ó, me perdoe, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Assim aconteceu. O noivo disse: por que vocês querem entrar na festa? Eu não conheço vocês. Quem deu o convite para vocês? Quem chamou vocês? Quero falar um pouco hoje sobre ser conhecido por Deus. É um assunto que tem na Bíblia muitas vezes, algumas vezes. A gente está sempre falando sobre conhecer a Deus, porque na Bíblia, no Novo Testamento, fala muito disso, né? Conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Um assunto tão importante. Eu quero falar hoje ao contrário. Deus nos conhecer, ser conhecido por Deus. E esse negócio é tão sério que tem a ver com salvação. Porque as moças não entraram, não. O noivo disse: não conheço vocês. Então, não ser conhecido. Imagina eu chegar na porta do céu lá, todo alegre, né? Todo alegre, e achando que é a porta automática. Porta do céu, automática. Chegou, encostou na mãe, abre. Quando chega lá, a porta automática não funciona. Tabufa a cabeça no vidro. E aí, eu aqui, ó. Aí eu ouvi do Senhor: eu não te conheço. Então é questão de salvação. Ser conhecido por Deus. Gálatas 4:9 nos mostra que ser conhecido é melhor do que conhecer. Olha o que diz aí: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Viu que eu disse que tem no Novo Testamento esse assunto? Vou repetir. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Não quero falar desse assunto dos rudimentos, não. Quero pegar somente o início. Está escrito aí, ó, esse antes, dá um tom assim de que, agora que vocês conhecem a Deus, vocês tiveram experiência com Cristo, vocês conhecem a Cristo, conhecem a Deus, ou antes, esse antes dá a ideia de que Deus nos conheceu antes, Ele que nos chamou, e dá a ideia também de uma coisa melhor. Ser conhecido é melhor do que conhecer. A gente pode conhecer uma pessoa e quando a gente vai falar com ela, ela não se lembra da gente, não acontece? Né? A gente chega lá todo serelepe: ai, fulano. Aí a pessoa: me desculpe, não estou lembrado de você. Né? Quem não fala logo que não está lembrado, fica enganando, chamando de irmão. Já fez isso. Já fez isso, você já fez. Não lembra o nome. Como está o irmão? Como a irmã está? Não lembra o nome, não lembra. Então, você imagine o mico que alguém vai pagar se essa pessoa ainda estiver tirando onda que conhece alguém. Né? Eu conheço fulano. Não, eu conheço. Você está precisando de quê? Não, estou precisando de um atendimento em tal lugar. Não, eu conheço lá, eu conheço fulano, vai conseguir para você um atendimento lá de qualquer coisa. Vamos lá. Aí chega lá, porque eu conheço fulano, para conseguir resolver. Eu tirando onda, eu conheço o prefeito, conheço o presidente, conheço o governador, conheço o diretor da empresa, conheço. Aí eu chego lá diante da pessoa,
Ó, diz aí que quem está aqui é Carlos. Aí a secretária vai lá dentro e volta dizendo: ele não está sabendo quem é, não. Carlos Sá! Carlos Sá, nunca ouviu esse nome poderoso? Um momento, já volto, vai lá e volta. Está dizendo que nunca viu, não sabe quem é, não. Aí como é que eu fico com que cara? Cara de tacho. Porque eu conheço a pessoa, mas a pessoa não me conhece. Mas se a pessoa nos conhece, aí está resolvido. Deus te conhece? Esse é meu tema hoje. Isso é tão importante saber se Deus me conhece, porque eu posso estudar sobre uma pessoa, eu posso estudar sobre que personagem? Vamos dizer aí, o presidente da China, Xi Jinping. Estudo a vida toda de Xi Jinping, me torno um especialista naquele homem lá. Estudo, sou um doutor em Xi Jinping, presidente da China. Eu sei um monte de informação dou aula sobre o homem. Dou aula. Esses dias eu vi uma notícia, eu estou falando dele porque esses dias eu estava lendo a notícia que ele lá na China tá tirando os líderes todos, que ele quer ser o tal lá. Então eu estava outro dia falando lá, acho que foi com meu pai, falando lá, esse Xi Jinping aí, e falei um bocado, e meu pai olhando para mim assim, doido para eu parar aquela conversa. Eu dando uma aula de Xi Jinping. Olha. Eu conheço Xi Jinping? Não. Então eu posso pregar, falar de Jesus, eu posso falar de Jesus para os outros, dar aula sobre Jesus, aula sobre Deus. Você sabia que tem alguém pode fazer um curso e se tornar mestre em divindade? É mesmo, eu tive um professor que era mestre em divindade. Olha que petulância a pessoa ser mestre em Deus. Explicar tudo de Deus, ó. E conhece a Deus, e é conhecido por Deus. Deus me conhece. Como eu saber se eu sou conhecido por Ele? Eu tenho que ter essa resposta, porque disso depende a minha salvação. Para quando eu chegar na glória, Ele dizer: abre a porta aí para Ele, porque eu conheço. E ao invés dele dizer: não sei quem é não. Vamos ver algumas, como a Bíblia nos ensina sobre isso. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que para ser conhecido por Cristo, eu vou ter relacionamento com Ele. João 10,14, por favor. João 10,14. Jesus falando: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, eu sou conhecido, eu sei que sou conhecido por Jesus se eu sou ovelha dele. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu sei aqueles que são as minhas ovelhas. E aí mesmo no capítulo 10, no versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Um pastor de ovelhas, ou mesmo um vaqueiro, num curral, chama a ovelha pelo nome. A ovelha conhece a voz do pastor, e o pastor conhece a ovelha. Como? Porque está todo dia junto. A gente chega num curral e está lá a vacada, estão lá as vacas e os bois, e a gente olha
a gente não conhece, a gente não convive com o gado. Mas o vaqueiro que cuida do gado, quando nasce um bezerro, o bezerro nasceu lá no pasto, ele vai lá buscar e traz aquele bezerrinho, a vaca vem junto, ele cuida do bezerro, ele conhece o bezerro desde pequenininho. Ele conhece o gado. O pastor faz o mesmo com a ovelha. Por quê? A ovelha e o pastor estão sempre juntos. Primeira maneira como eu faço para que o Senhor Jesus me conheça é ser ovelha dele. É andar com ele todo o tempo. É pedir, Senhor, fala comigo. Como é que eu vou identificar que Deus está falando comigo? Tem que andar o tempo todo com Cristo. Tem gente que quer assim, Deus não fala comigo, como outros dizem, toda hora uma pessoa está dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Como é que começa isso? Duas coisas básicas, simples, simples, simples. A primeira é dizer, Senhor, fale comigo. E deixa que Ele fala como Ele quiser. Mas o desejo, porque Ele fala aqui da voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então, olha, ouça a voz de Deus. Como é que começa ouvindo a voz de Deus? Pede para Ele falar com você. Aí Ele vai falar. Cada pessoa tem um jeito de falar com a pessoa com quem anda, não tem? Tem um jeito de falar. Por exemplo, João Pedro, nosso filho. Para quem está visitando, a gente tem um filho chamado João Pedro. Eu chamo João Pedro de João. Denise chama de Pedro. Cada um tem uma maneira de falar. Deus sabe como falar com você. Mas uma coisa você precisa: ouvir a voz de Deus. Eu me lembro uma vez que eu precisava de uma resposta de Deus, de uma situação. Era uma situação muito complicada, há muitos anos. E eu vim para uma reunião aqui, eu estava mal, precisando daquela resposta de Deus. E um dos pastores, Edivaldo, estava pregando, Edivaldo disse, vamos orar uns pelos outros. Eu falei, não estou querendo orar por ninguém não, mas Edivaldo mandou, eu obedeço. E aí eu fui orar por uma pessoa lá atrás. Só que 3 dias antes eu tinha ido dormir 2 da manhã, porque eu precisava de uma resposta de Deus, e eu fui lá para a varanda da minha casa naquela época do apartamento, e disse para Deus, eu só vou dormir quando o Senhor mandar um anjo para falar comigo aqui. Eu não quero que o Senhor... Eu estava meio assim, petulante, sabe? Falei com respeito, com educação, mas botei na mesa como é que eu queria que Ele falasse comigo. O Senhor fale comigo. E eu não quero do jeito que sempre é comigo assim, comigo é assim. Meus pensamentos vão sendo encaminhados por Deus, no final da história eu sei que Deus falou comigo, entendeu? Não ouço nada aqui, não tem nenhum sentimento muito forte. Não. De uma maneira eu falei, não quero assim não. Eu quero que o Senhor mande um anjo aqui falar comigo. E eu não vou para a cama enquanto o Senhor não mandar o anjo falar comigo. Deu 2 da manhã, eu não aguentei mais, fui dormir. Isso foi uma sexta-feira. Quando cheguei no domingo aqui, levantei e fui orar por uma pessoa lá onde Paulo está lá, exatamente aí. Orei pela irmã, era uma irmã. Orei pela irmã, a irmã do jeito que estava ficou. Eu falei, pronto, eu estou ruim mesmo. Né? Quando terminei de orar, a irmã disse, Carlos, espera aí, meteu a mão na bolsa e disse, fulano mandou entregar isso para você. E me entregou uma carta. E ela disse assim, essa carta era para eu ter trazido domingo passado. Mas eu terminei não vindo para a reunião. Se ela tivesse me entregado domingo anterior, não era a resposta de Deus que eu estava pedindo só naquela final de semana. Aí eu peguei a carta, guardei, cheguei em casa, fui ler. Era a resposta que eu precisava de Deus. Deus responde de várias formas. Não fique encucado na cabeça. Porque tem aquele irmão que tudo ele diz, aí eu estava andando e Deus falou comigo. Tem uns que nem é, viu? Mas tudo bem, tem outros que é sim. Mas é o jeito que Deus fala com ele. Meu servo, com a voz de trovão, meu servo, maravilha. Eu nunca ouvi, Denise já ouviu. Mas Denise é melhor do que eu mesmo em tudo. O importante é Deus falar com você.
Estou conseguindo explicar? Entendeu? Fale, Jesus, fala comigo todo dia. E não somente assim como eu estava naquele dia, um assunto. Não. Eu preciso que a tua voz esteja aqui dentro, sempre. Sempre. A voz de Deus às vezes não é com palavras. É interessante isso. É só assim, ó. Eu estava de um jeito, daqui uns dias eu estou de outro. Primeiro, fala com Deus o tempo todo. Não seja aquela... Tem uns crentes que são assim, igual aparelho eletrodoméstico. A gente liga na tomada, usou liquidificador. Usou, tirou, tira da tomada. Tem gente que é assim. Está orando, está ligado na tomada. Acabou de orar, em nome de Jesus, amém. Aí toma ele, esquece da vida com Deus. Não. Fique ligado o tempo todo, em oração, no trabalho, dentro de casa, onde estiver, orando em línguas, falando, meditando aqui no coração, orai sem cessar. Para quê? Para estar em contato com o Senhor. Por quê? Porque eu preciso que Ele me conheça. E para uma pessoa me conhecer, eu preciso andar junto com ela o tempo todo. A segunda coisa para ouvir a voz, então está aí ainda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A segunda coisa é algo muito simples, chamado Bíblia. A gente nos grupos caseiros estudou sobre a palavra de Deus, né? Se alguém não estudou no grupo caseiro aí, fale com seu líder que ele não está fazendo o que foi mandado. Estudamos sobre a palavra de Deus. Então, Bíblia, gente, abre a Bíblia e lê a Bíblia. Lê. E deixa Deus falar contigo. Primeira coisa para que o Senhor me conheça é eu andar com Ele na oração, na palavra, orar sem cessar, coração quebrantado, essa é a primeira coisa. Se alguém tem uma vida somente de participar eu vou para o culto porque vou lá ser abençoado, aí não vai conhecer a voz de Deus. Não vai conhecer. Vou lá porque eu gosto quando fulano prega. Não entendeu nada. Porque vai ser guiado pela voz do pregador. Não adianta. Ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Essa é a primeira coisa. Como é que está a tua vida com o Pai? Teu relacionamento com Deus, de coração quebrantado. Vamos tomar cuidado hoje em dia, com muita distração, que a gente está num tempo de muitas opções de distração, para que o nosso coração esteja sempre em Cristo Jesus. Segunda coisa que mostra se a gente é conhecido por Deus e como a gente ser conhecido por Ele. 2 Coríntios 5:11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça ou nos conheça. Segunda coisa, para eu me fazer conhecido por Deus, é eu ser conhecido pelos meus irmãos. Porque na verdade Deus conhece tudo, ou não? Por exemplo, Adão e Eva pecaram. Aí vem Deus e pergunta: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Mas ele pergunta, porque ele quer que Adão se apresente e que Adão abra o seu coração. A Bíblia fala que Deus conhece as nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. Então Deus conhece tudo. Mas aqui a gente tem duas coisas importantes. A primeira é essa que eu acabei de dizer. Deus conhece tudo, mas Ele quer ouvir a gente falar. Ele quer nos ver. Ele quer que a gente se apresente.
Todos nós temos essa tolice de Adão, de achar que a gente pode se esconder de Deus, que a gente pode ter coisas ocultas na nossa vida, e não tem. Só que Deus não quer nos conhecer porque Ele é onisciente, porque Ele conhece tudo. Ele quer nos conhecer porque a gente se dá a conhecer. Por exemplo, o pai e uma mãe conhecem a vida dos filhos pequenos. Conhece tudo de um filho pequeno. Talvez quando o filho cresceu já começou a fazer umas coisas escondidas lá, mas um filho pequeno está ali. Mas como é bom para um pai e uma mãe ouvir um filho pequeno contando uma coisa. Às vezes a gente já sabe o que ele fez em determinada situação, mas ele vem contando: olha, eu fiz isso, isso e isso. E o pai e a mãe ouvem aquilo com tanta alegria, uma coisa que já sabia. Assim é o nosso Pai Celestial. A gente não somente dizer: o Senhor sabe tudo, já conhece. Não, o Senhor sabe tudo, mas eu quero te falar de mim. A outra coisa é que Deus quer nos conhecer através dos irmãos. Por isso que Paulo diz aí, assim como eu sou cabalmente, totalmente conhecido, e esse conhecido é assim, eu me coloquei na luz para todo mundo ver. Eu me coloquei na luz para Deus me ver. Ele também quer que os outros vejam Ele na luz, nada escondido. Como Deus me conhece? Em primeiro lugar, primeiro ponto que eu falei, meu relacionamento com Ele. Oração, Bíblia, quebrantamento, andar com Cristo o tempo todo. Segundo lugar, Deus me conhece através dos outros. Então, eu estou lá na minha casa orando. Tem uma historinha engraçada, história não, uma situação, Jamei que sempre falava isso para a gente. Ele dizia assim, que o irmão estava lá orando: Senhor, eu sou um miserável, eu não mereço o teu amor, Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Pronto. Aí levanta, chega uma pessoa e diz: tu é um miserável, não merece nada. Quem lhe disse? Entendeu? Então com Deus ele chega lá: eu não valho nada, eu preciso, mas o outro irmão não pode saber da vida dele. Não existe vida na luz com Deus sem vida na luz com as pessoas. Gente, o Evangelho de Cristo Jesus tem a ver com a nossa relação com Deus e com as pessoas. Deus me conhece através de Sérgio Paulo. Deus me conhece através de Alexandre, de Romildo, de Jacemã, dos outros pastores. Deus me conhece através de vocês, mas eu estou falando daqueles mais próximos. Eles já me viram muitas vezes chorar de não ter controle do choro. Não é assim, estou chorando com a presença de Deus. Não, eu estava chorando mesmo de desespero, aquele choro de menino. Aquele. Mas espera aí, e a sua pose? A minha pose foi para o inferno, que é onde deve estar a pose da gente. Os irmãos te conhecem? Você compartilha com as pessoas suas dores, seus pecados, suas fraquezas? Você tem esses irmãos perto que Deus te conhece através deles? Tem gente que fala assim, né? Deus conhece o meu coração. E tome-lhe aprontar, né? E tantas vezes, a pessoa apronta, aí vai ser corrigido. Olha, mas Deus conhece o meu coração. Só que quando a gente abre, lá em Apocalipse, aquelas cartas às igrejas, como é que começam as cartas? A igreja que está em Éfeso, diz o Senhor. Como é que começa? Eu conheço, me ajudem, as tuas obras. Não é negócio de coração, não. É claro que começa tudo no coração. Mas é que essa pessoa que diz que Deus conhece meu coração, ela quer continuar aprontando com coisa escondida e Deus conhece meu coração. Não tem negócio de Deus conhece meu coração, não. Deus conhece meu coração sim.
Mas o meu irmão que anda comigo é quem precisa conhecer os meus dramas, as minhas dores, o meu choro, a minha fraqueza, o meu pecado, minhas vergonhas. E não somente meu coração, mas minhas obras. Para que ele venha e diga: Carlos, estou vendo você fazer isso e está errado. Não existe evangelho isolado, sozinho. Não existe, não é evangelho. Não é. Por isso, a importância do discipulado, dos grupos, dos relacionamentos. Por quê? Porque eu quero que Deus me conheça. E como é que Deus vai me conhecer? Pelas pessoas. Pelas pessoas. Tudo bem? Deus te conhece? Se eu chegar lá na glória e o Senhor: não te conheço. Mas Senhor, eu te falei tudo. Eu até que ouvi. Mas os meus filhos que estavam à tua volta, você me falou tudo e eu não pude te corrigir. Porque eu queria te corrigir através dos teus irmãos. E você não falava nada com eles. Você não pedia ajuda. Você não pedia socorro. Você não se humilhava, sempre mantendo sua pose. Eu quis, mas Senhor, eu pedi para o Senhor me ajudar. Senhor, me mude. E o Senhor nunca me mudou. Eu queria mudar você através dos teus irmãos. Mas você ficava isolado. E ninguém te conhecia. Aí, eu quis tanto te conhecer através dos meus filhos, teus irmãos, mas não consegui. Mas olha a diferença, né? A gente chega na glória e ele dizer assim: te conheço e eu pude trabalhar na tua vida. Você se lembra quando você me confessou aquele pecado, falou aquela fraqueza sua e falou também para fulano para te ajudar? Eu usei ele para te ajudar. Olha como você está diferente. Amém, irmãos? É assim, Deus tem te conhecido. Então assim, também às vezes, como crentes, a gente usa frases feitas, né? Deus te conhece? Sim, conhece. Espera aí, mas estamos vendo aqui o termômetro, né? Para Deus me conhecer, os meus irmãos precisam me conhecer. Terceira coisa, são 4. Sendo que a quarta a gente vai desenvolver mais um pouco. Mateus 7, 19 até o versículo 23. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Terrível essa história aqui. Terrível. Então eu chegar diante do Senhor e dizer: mas Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu fiz um bocado de coisa. Aí ele dizer para mim: fez mesmo, eu até que vi. Tu trabalhou até um bocado, mas eu nunca te conheci. Eu queria até te conhecer, Carlos. Eu quis até te conhecer, mas não consegui. Porque você pregava, mas você não andava comigo. Você fazia oração de microfone, mas na tua casa eu queria conversar com você lá e você não orava. Você estava com a cabeça sempre em outro lugar. Entende? Tua oração de microfone, Carlos, era uma maravilha. O povo endoidava. Mas eu não queria ouvir tua oração de microfone. Eu queria ouvir, eu queria te ver. Como eu falei, entra no teu quarto, tranca a porta e eu vou te ver em secreto.
Vocês conseguem me ouvir? Consegue? Toda vez é isso, né? Essa chuva estava prometida. Tá. Qual é o problema aqui? Qual é o problema dessas pessoas que profetizavam no nome de Jesus, expulsava demônio no nome de Jesus, fazia milagre no nome de Jesus, usava o nome de Jesus, mas Jesus não conhecia eles? Qual é o problema? Versículo final aí. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É a pessoa que usa o nome de Jesus, mas se mantém deliberadamente na iniquidade. Pessoa mentirosa, por exemplo. Pessoa que usa o nome de Jesus, se diz discípulo de Jesus, mas é uma vida que está baseada na mentira. Ele mente dentro de casa, ele mente no trabalho, ele mente. Iniquidade. Ele usa o nome de Jesus, mas ele vive para benefício próprio, para tirar vantagem sobre os outros, para fazer maldade, para explorar. Então aqui fala de santidade. E santidade que começa, claro, no coração e também na prática do dia a dia. Não é porque alguém usa o nome de Jesus e coisas até acontecem que o Senhor conhece ele. Não, ele está usando o nome de Jesus, mas o Senhor não o conhece. Eu sei se eu sou conhecido por Deus, não é porque eu uso o nome de Jesus publicamente. Eu sei se eu sou conhecido por Deus se eu busco santidade, vida pura, vida limpa. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, tem um versículo muito conhecido e que a gente canta este versículo também. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Era o rei de Israel, que quando saía a guerra contra outro reino, sempre orava. Dessa vez ele não orou, buscou ajuda em outro rei. O profeta veio e disse: você está com o coração dividido. Toda a vida você creu que o Senhor é o teu livramento, agora você está crendo na força do homem. Ele se indigna, ele se revolta contra o profeta e persegue o profeta. No futuro ele adoece e continua fazendo errado. Está escrito lá que ele não buscou a Deus, mas confiou nos médicos. Há problema em confiar em médico? Não. Onde é que está o problema? Não buscar a Deus. Há problema em eu pedir ajuda das pessoas para alguma coisa? Não. O problema está em quê? Eu colocar minha confiança na pessoa e não em Deus. Meu coração fica dividido. E os olhos do Senhor, aqueles que Ele conhece, passam por toda a terra para fortalecer quem? Aqueles que o coração é totalmente dele, não é dividido. Eu não me divido, você não se divide. Já pensou no casamento o homem chegar para a mulher e dizer: eu amo você muito e vou ficar com você até o final da vida, mas uma vez por mês eu vou fazer a visita a uma mulher lá num bairro distante, porque é minha amante. É uma vez por mês só. Essa mulher vai aceitar essa proposta? Não vai. Ninguém aceita um amor dividido.
ser conhecido, amar desse jeito, Senhor, meu coração é totalmente teu. É isso que diz em 2 Crônicas 16:9. Quarta coisa, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber, vamos falar juntos, gente? O saber ensoberbece. Em algumas Bíblias falam, o saber incha. A pessoa fica inchada, dizendo que sabe as coisas. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, o que acontece? Esse é conhecido por Ele. Interessante, né? Então eu sei se eu sou conhecido por Deus, se eu amo a Deus. Mas deixa eu explicar aqui o contexto. Os irmãos estavam lá brigando porque um dizia que podia comer carne que se vendia lá na feira, outro dizia que não podia comer não, porque era sacrificada a ídolo. Era assim, alguém disse que pode comer o acarajé da baiana, outro disse que não pode, e começaram a brigar. E um ser mais metido a sábio do que o outro. E aí Paulo explica, inspirado pelo Espírito Santo, olha, todos têm sabedoria, mas na verdade o saber ensoberbece. Mas a gente pensa que quanto mais a gente tiver opinião sobre Deus, e aí eu estou falando para a turma mais nova aí, que está ávida por conhecimento, não é? Quanto mais eu souber, quanto mais eu souber explicar, eu sei debater e eu sei vencer no debate. Quanto mais eu souber sobre Deus, quanto mais eu souber falar, mais eu conheço a Deus. Não tem nada a ver. Saber coisa sobre Deus, sobre a Bíblia, não significa que você conhece a Deus e é conhecido por Deus. O que faz diferença na vida da gente é amar. A gente então, eu não vou estudar, não, estude. Leia. E é bom crescer no conhecimento. Mas saiba, o verdadeiro conhecimento é amar. Tem gente que é cheio de opinião, cheio de razão, cheio de argumentos, sabe destruir o outro no argumento, sem um pingo de misericórdia, de compaixão, de amor. E Paulo está dizendo aqui, o saber incha, o conhecimento incha, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí ele diz, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E como eu sei se eu amo a Deus? Começamos tudo de novo agora. Antes era como eu sei que eu sou conhecido por Deus. O quarto ponto é, se eu amo a Deus. Está aí, como eu sei se eu amo a Deus? João 14:15. O Senhor Jesus falando em João 14:15. Vamos falar juntos, por favor? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mais uma vez, pode ser? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que eu sei se eu amo a Deus? Se eu guardo a vontade dEle. Jesus, fale comigo. Senhor, eu quero aprender a palavra. Isso aqui é bom para mim. É muito sério, mas é para mim. A pessoa mostra se ama a Deus quando está apegada à palavra de Jesus. Vive para fazer a vontade dEle. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, podem completar? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 15:10-15. Vamos deixar a Bíblia falar com a gente. João 15:10-15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quem é que ama a Deus? Quem guarda os mandamentos, quem está sempre ocupado em praticar a palavra do Senhor Jesus. E qual é o principal mandamento? Amai-vos uns aos outros. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem é que é nosso irmão? Todo mundo. Todo mundo. Não é só do pessoal da igreja, não. Pessoa que ainda não se converteu é nosso irmão também. Somos todos, humanamente falando, filhos de Adão. Não estou falando que é irmão em Cristo, já está no reino. Eu estou falando que eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, não é meu irmão não. É meu irmão. Jesus morreu por ele. Ele apenas não experimentou ainda. Agora, na hora que ele experimentar Jesus, nós vamos nos tornar irmãos nascidos de Cristo, nascidos de novo. Mas olhe para as pessoas, então eu tenho que amar somente os irmãos da igreja. É até mais fácil, porque os irmãos da igreja, de vez em quando a gente pisa no pé um do outro, né? E tem uns desentendimentozinhos assim, mas todo mundo é mais ou menos legal, né? Mas as pessoas de fora às vezes são terríveis. E amar é exatamente amar quem é terrível. Meu último texto é Mateus 25, 31 a 46. Fala também da volta de Jesus e fala do juízo. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então virá o rei. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão ao justo, Senhor. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos?
Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim me deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Naquele dia da volta de Jesus e no dia do juízo final, no dia desse juízo aqui, nós vamos ser julgados segundo o Evangelho e segundo as nossas obras. A pessoa vai chegar diante do Senhor e Jesus, claro que isso que eu estou falando não é literal assim, mas é o princípio da coisa, né? O entendimento. Jesus vai olhar para a pessoa e vai dizer: eu conheço você. E a pessoa vai dizer: me conhece, Senhor? Ah, é porque eu estava nos cultos, é porque eu pregava lá. Aí Jesus vai dizer: não, eu conheço você, porque um dia eu estava no sufoco, precisando de um socorro, e você me socorreu. Aí você vai falar, a pessoa vai falar com ele: quando, Senhor, o Senhor estava nesse sufoco que eu te socorri? Aquela pessoa, eu estava naquela pessoa, que você deixou de fazer tudo que você estava fazendo para socorrer ela. Aquela pessoa no seu trabalho que estava lá no maior apuro, e você atendeu ela com todo cuidado. Você estava me atendendo, eu lembro de você. Não acontece isso na vida da gente? Eu lembro de você, um dia eu precisei e você me socorreu. Assim é com o Senhor. Como é que eu sei que Jesus me conhece? Se a minha vida é para servi-lo. E como é que eu vou servir ao Senhor? Ele precisa de alguma coisa da minha parte? Nada. Mas as pessoas precisam. Irmãos, façamos os nossos cultos, mas o Evangelho é servir as pessoas, servir uns aos outros, é gastar a nossa vida, é repartir o nosso dinheiro, repartir a nossa comida, repartir o nosso tempo. Não deixa a tua mente ficar fechada: eu não tenho nada, eu preciso ir lá para o culto para ser abençoado, porque eu sou uma coitadinha, um coitadinho. Não é não, você é uma pessoa cheia da vida de Deus, cheia da graça de Cristo. Reparta o que você tem com os outros, você vai estar repartindo com Jesus. E naquele dia Ele vai dizer: conheço você, eu estava precisando de um dinheiro, você me deu. Eu estava precisando de comida e você me deu. Eu estava precisando desabafar e ninguém me ouvia e você me ouviu. Eu estava precisando de um socorro e você me socorreu. Eu estava doente e você me foi ver. Todo mundo me desprezava, mas você não me desprezou. Eu pequei tanto, claro, não é Jesus mesmo, é a pessoa, né? Pequei tanto e ninguém mais queria ver minha cara, e você foi me ver. E você insistiu comigo, e você pregou o Evangelho para mim, e você se desgastou, e você sofreu comigo, porque eu respondi mal para você, mas você continuou insistindo. E Jesus vai dizer: eu te conheço, tive fome e me deste de comer. Eu coloquei aqui 4 coisas que nos fazem ser conhecidos por Deus e que a gente identifica que a gente é conhecido por Deus. Primeiro, vida pessoal com Jesus, aí dentro de você. Você sozinho, eu sozinho, oração, Bíblia, quebrantamento, o tempo todo em Cristo. Quando está reunido com os irmãos também, adoração, oração. Você e Jesus, a voz do Espírito Santo: Senhor, fale comigo. Segunda coisa, vida transparente com os irmãos. Deus vai me conhecer através das pessoas. Eu me deixar conhecer para os meus irmãos. Terceira coisa, santidade, vida íntegra, vida correta diante de Deus. Eu não tenho um coração dividido. Tem coisas que o Senhor Jesus vai olhar para mim: mas isso aí eu não sabia da sua vida. Ele até sabia, né? Mas eu não falei, eu vivi uma vida dupla. Então, santidade, integridade de vida e de coração. E por último,
eu sou conhecido por Deus se eu amo a Deus. E amar a Deus é amar as pessoas. Claro que tem o nosso amar a Deus. Jesus, eu te amo. Hoje mesmo, eu estava encantado com a turma aqui. E os cânticos todos para Jesus, falando com Jesus, né? A gente fala, a gente levanta a mão. É isso mesmo. E além disso, é amar as pessoas. E servir as pessoas. Isso é ser conhecido por Deus. Amém. Oremos. Será que alguém está assustado? Vixe, será que Deus me conhece? Será que alguém identificou em algum ponto desse aí uma desarrumação na sua vida? Eu não estou com essa minha comunhão com o Pai. Eu não estou transparente com os irmãos, ao contrário, eu estou até desvalorizando a relação com os irmãos, etc. Não estou servindo as pessoas, então ajuste isso. E aqueles outros que podem agradecer, agradece. Pai, obrigado porque o Senhor me conhece, mas eu não quero tirar a onda de que estou tranquilão não. Pai, eu quero que o Senhor me conheça todos os dias da minha vida. Conhece mais. Senhor, vê se há em mim caminho mau. Quem sabe o versículo? Senhor, vê se há em mim caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Me conhece, Jesus. Podemos ficar em pé, por favor? Queria pedir, primeiro, que cada um tivesse sua oração particular. Depois eu vou pedir que a gente ore por alguém mais.